Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre terapia vibracional, terapia quântica, que no fim é a mesma coisa, né? A gente muda os nomes, mas quando a gente trabalha com frequência, então quando a gente trabalha com floral, é quântico, é frequencial. Quando a gente trabalha cromoterapia, também é uma terapia floral. Então, assim, é legal quando a gente pensa, né? Vou fazer uma terapia frequencial. O quê? Porque são tantas, né? São vários tipos de terapia. Desde que trabalhe com frequência, é uma terapia frequencial. Para quem não me conhece, eu uso uma abordagem com equipamento, que é o skill, um equipamento onde a gente faz uma leitura eletromagnética do corpo da pessoa. Esse equipamento, ele faz uma leitura tanto no campo físico, quanto mental, emocional e energético. É uma terapia extremamente relaxante, não é invasiva. A sensação de bem-estar, redução de estresse, alívio de tensão, emocionalmente a pessoa, muitas vezes acontece da gente estar conversando, a pessoa está mal, está chorando, e durante a sessão ela vai aliviando, vai tirando aquela tensão, aquele peso do corpo, das emoções, e a gente, durante a sessão, a pessoa já consegue ter um resultado muito efetivo no próprio tratamento. Tem pessoas que deitam com dor e levantam sem dor. Então, o alívio é muito grande. Para vocês terem uma ideia, semana passada eu atendi uma cliente, ela teve câncer de mama, graças a Deus não tem mais, mas está fazendo aqueles acompanhamentos. Só que ela tem que tomar uma medicação, e essa medicação mexe com toda a parte de articulação dela, e ela sente uma dor constante. Não tem, né? Enquanto ela tolerar essa dor, ela vai continuar com essa medicação que é importante. E a gente estava conversando, ela me disse que a última vez que nós fizemos, ela ficou quase uma semana sem dor nenhuma, com uma única sessão. Então, ela aparece lá esporadicamente para fazer a sessão de acompanhamento dela. Então, é muito legal porque, assim, você sente durante a sessão uma avaliação. E eu chamo que, uma avaliação não, uma recuperação do teu estado. E uma coisa que eu acho legal, e isso para mim é muito importante, é que esse equipamento também traz muito conteúdo de informações do nível inconsciente da pessoa. Então, ele traz situações que a pessoa viveu, traumas que estão registrados ou no campo físico, ou uma memória celular, ou uma memória na pele. Quando ele identifica esses traumas, a gente tem uma possibilidade, durante a sessão, de reenviar uma outra frequência para o corpo da pessoa e o quê? Limpando, equilibrando aqueles pontos que estão gerando desequilíbrio. Dor, problemas físicos, questões emocionais são desequilíbrios, são alterações na frequência daquela pessoa. Quando a gente trabalha a frequência da pessoa, e por isso a gente consegue também fazer um trabalho à distância, e os trabalhos são tão bons quanto, porque a gente entra na frequência da pessoa. Cada um de nós, a gente tem pensamentos, sentimentos e ações que são coerentes com a nossa essência. Nós somos únicos. Quando você tem lá a sua digital, coloca o seu dedo lá para tirar o teu RG, é a sua digital. Não tem mais nenhuma pessoa nesse planeta com a mesma digital que você. Quando a gente fala de digital energética, vibracional, também. Então, a gente entra no campo da pessoa através das informações dela, e aquele campo mostra quem é essa pessoa, como ela está, quais são os desequilíbrios, e à distância a gente consegue mandar uma outra frequência, equilibrando aqueles pontos que estão em desajustes, né? E quando a gente trabalha o equilíbrio da pessoa, muitas vezes nós temos que trabalhar todos os aspectos da vida da pessoa. É óbvio que a tomada de consciência amplia para você uma possibilidade de escolha.
que escolha continuar do jeito que eu tô, tentar fazer uma mudança. Às vezes não é possível essa mudança e, na grande maioria das vezes, aceitar situações que a gente está passando ou que eu estou enfrentando e desenvolver novas estratégias, novas ferramentas para poder lidar com aquele momento que eu estou passando, que eu estou vivendo. Pode ser um problema de saúde, pode ser uma perda, pode ser um medo. Tem pessoas que têm fobia desde quando nasceram. Mentira, né? Desde quando nasceram, não. Desenvolveram. Aí pode ter desenvolvido quando bebê, pode ter desenvolvido com 1, 2 anos, enfim, não importa. Mas vão desenvolvendo determinadas situações, medos, pânicos. E aí isso chega uma hora que a pessoa vai lidando, né? A gente tende a evitar situações fóbicas ou a buscar ajuda. Chega uma hora que a situação fóbica é tamanha que você deixa de fazer muitas coisas, que é a evitação, né? Você começa a evitar sair, evitar falar evitar determinado... Quando você vê, você está sozinho. Então, nesse momento, gera muita angústia e você acaba buscando ajuda. Quando a gente trabalha essas questões através do equipamento, a gente consegue trazer uma sensação de alívio para a pessoa muito grande. Depressão, a gente vê melhora, a pessoa sente mais energia, mais ânimo, mais disposição. Às vezes, uma sessão não é suficiente. Quantas sessões são suficientes? A pessoa precisa passar pela terapia para a gente poder avaliar e, a partir daí, direcionar um trabalho, né? Quando você direciona o trabalho, a gente direciona o quê? O resultado desse trabalho. Muitas vezes, pode ser que você não atinja o resultado específico que você quer, mas você vai ter um resultado de melhora. E aí, no quê? Isso também a gente avalia. Bom, pessoal, meus telefones 50 49 0863. O site, inclusive quem quiser ouvir os programas anteriores, está no terapiavibracionalsp.com.br. Eu vou colocar o depoimento de uma cliente que eu queria falar hoje com vocês sobre luto. Ela viveu 2 perdas, uma em específico que era a mãe, e vinha trazendo aí um luto da filha. Então, vou falar um pouco, vou mostrar para vocês. Foi um relato que eu colhi no consultório. Enfim, por favor, Jean. Estou aqui com a Márcia, tem 57. Não adianta, Márcia, não guardo. Ai, a Márcia fez um trabalho aqui comigo, visando alguns objetivos. Um deles é melhorar o relacionamento com a filha, reduzir o teu nível de estresse, que estava muito alto, e também trabalhar uma perda recente da mãe, né? Era um luto também que ela tinha perdido há quanto tempo, mais ou menos? Minha mãe? Abril? Maio, junho, 3 meses. 3 meses. Então, há 3 meses ela havia perdido a mãe e também isso estava mexendo muito, né? E no nível de estresse muito, muito alto. Então, Márcia, conta pra gente um pouquinho sobre o que é, como que foi esse trabalho. Você usou várias técnicas, né? A gente eu trabalhei com você com biofeedback, eu trabalhei com você fazendo o Psyche, o EFT, a gente trabalhou algumas abordagens de desconstrução de crenças, né? Nós fizemos um trabalho bem amplo. Sim. E nessas 8 sessões, me conta um pouco como é que foi esse processo para você. Eu procurei a Lucy por causa da minha filha. Ela estava passando um processo assim de perda do pai, já fez 1 ano que o pai dela faleceu, esse ano fez 1 ano em fevereiro. Em janeiro desse ano a minha cunhada faleceu, em abril faleceu a minha mãe. Então um processo muito grande emocionalmente, mexeu muito com a gente, o meu estresse também estava muito alto, porque eu passei 4 meses no hospital, junto com meus irmãos, mas ia frequentemente no hospital, vendo a minha mãe a situação que ela estava, mexeu demais com o meu emocional, enfim, com tudo. E para minha filha foi muito bom, que ela aceitou melhor a morte do pai, as outras, né, falecimento da minha mãe também. E eu fui melhorando porque eu estava vendo ela melhorar. E eu resolvi também cuidar de mim um pouco. E eu fiz 8 sessões, cada vez me sentindo melhor. Todas as sessões foram muito boas, fui me libertando de crenças antigas, de coisas assim que eu nem me lembrava mais. Depois vinha vendo em mente.
Cada vez que eu vinha aqui no consultório da Lucy, falava para ela, estava me sentindo muito, muito bem como eu estou agora. Estou finalizando o tratamento, contente pelo resultado e quando for possível eu voltarei sim, com certeza. Obrigada, Márcia. Valeu. Um abraço. Bom, pessoal, a Márcia, ela traz uma questão de luto. E luto é um processo, né? Quando a gente diz, eu melhorei e tal, luto é o seguinte. São várias fases que a gente passa, negação, raiva, mas a gente precisa aceitar o fato. Quando a gente aceita a morte e quando a gente aceita a situação, a gente consegue dar um passo à frente. Né? A aceitação ela é fundamental no sentido de eu me permitir entrar em contato com a minha vida, porque enquanto a gente nega, enquanto a gente fica bravo, é muito comum no luto a gente ficar com raiva de Deus, parar de frequentar a igreja, centro, seja lá o que for, a gente fica muito revoltado e dependendo da morte, dependendo do vínculo afetivo que você tem com a pessoa que faleceu, dependendo do tipo de morte, tudo isso pode agravar esse processo de luto, ou não, né? Ou você consegue superá-lo e seguir em frente. O luto, ele é um processo de transformação, de aceitação, de olhar a própria vida, de reorganização da vida. Perder alguém que a gente ama é muito dolorido. Então, quando, por exemplo, vamos imaginar perder um pai, perder uma mãe, muitas vezes desestrutura a família por completo. Nessa desestruturação, essa família tem que aprender a viver. Além de não ter a pessoa que dava apoio, que dava segurança, que dava conforto, ela ainda tem que aprender a fazer as coisas que essa outra pessoa fazia. E isso é muito difícil, porque a gente, num primeiro momento, a gente fica paralisado na dor, no sofrimento e na dificuldade de aceitar o que está acontecendo. Então, a gente fica ainda tentando ouvir a pessoa, pega o celular, ouve a mensagem, a gente fica tentando ver essa pessoa fora. Quando a gente consegue internalizar essa pessoa, quando a gente consegue trazer para dentro de nós tudo aquilo que foi bom e também reconhecer tudo que foi ruim, porque as relações humanas são assim, né? A gente tem mania de só porque morreu, virou perfeito, virou a melhor pessoa do mundo. É como se a gente pegasse uma foto de uma viagem, uma foto bem legal, mesmo que a viagem tenha sido uma droga, mas aquela foto ficou linda e a gente pendura a foto na parede como se aquele fosse o único momento, o verdadeiro momento que a gente teve com aquela pessoa. E isso não é uma realidade. A vida é assim. As relações, elas são complexas, né? A gente, ora tá melhor, ora tá pior, ora tá mais irritado. Quando a gente entra, né, que viver o que a Márcia viveu, por exemplo, no sentido de ter que ir para o hospital, ter que fazer um acompanhamento daquela pessoa que está doente, daquela pessoa que você ama, que às vezes a esperança se renova, às vezes você perde as esperanças que o médico te desanima, mas esse momento do hospital, esse momento de ir e voltar, isso já é um luto. A gente já está vivendo um luto, a gente está brigando o tempo todo com a vida, com a esperança, aí você sofre, aí tem hora que o desespero é tamanho que você tem vontade de... Às vezes, muitas vezes a gente pede a Deus, pelo amor de Deus, tira o sofrimento dessa pessoa que eu amo, aí a gente se arrepende na sequência, e aí vai, né? Então, isso já é um luto. Quando a gente tem pessoas, né, doentes, que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que cuidar, e que pessoas que muito próximas, a gente já vive esse risco de perder a pessoa o tempo todo. Então, já é um luto. Isso gera, com certeza, muito estresse, muita tensão. A pessoa não dorme. E aí, todo o corpo, todo o metabolismo da gente também, através do estresse, fica com a noite mal dormida. O nível de cortisol aumenta, teu nível de pressão arterial aumenta, tua tensão aumenta, se alimenta mal. Bom, normalmente... Quando a gente perde alguém querido e passa por uma situação de estresse muito grande, normalmente as pessoas adoecem. E por quê? Porque viveram um nível de estresse muito grande.
Esse trabalho que eu fiz com a Márcia foi um trabalho curto, de 8 sessões, mas às vezes o luto é um trabalho até mais longo, dependendo de todas essas variáveis que eu falei para vocês. Dependendo do grau de complexidade. Às vezes o trabalho de luto a gente faz com a família, com a mãe e os filhos. Às vezes é um casal que perdeu um filho, então faz com o casal. É um trabalho normalmente semanal, às vezes tem que ter mais de uma sessão. Dependendo da situação da pessoa, pode ter um processo depressivo. Dependendo da estrutura de personalidade da pessoa, pode agravar esse luto. São variáveis que vão depender muito de como a pessoa lida com a situação, de como que ela é, né? E os vínculos e o tipo de morte que ocorreu. Então, tudo isso a gente vai, através do equipamento, trazer a pessoa para o equilíbrio, melhorar o campo tanto emocional quanto físico, e vai usar todas as outras abordagens necessárias para que a pessoa supere. No caso da Márcia, o nível principal era o estresse em decorrência do luto. Mas o luto, ela até que estava melhor, não era tão um ponto central. Mas o nível de estresse dela era absurdo, era muito alto. Então, quando eu falo do equipamento e quando eu falo dessa terapia, todo mundo fica meio assim, o que é isso, né? Como é que é isso? Então, esse equipamento, quando a gente conecta os sensores na pessoa, que a gente consegue ver, por exemplo, tipos de alergia. Quando eu falo em equilíbrio, equilibrar corpo, mente, emoções e energia, né? Os chakras, a aura, tudo isso eu faço numa única sessão. E ele vai me trazendo informações. Então, é uma terapia que ela traz muito autoconsciência. A gente se percebe e a gente tem a possibilidade de mudar. Quando eu faço, por exemplo, uma terapia de Psyche, o que é isso? É uma técnica onde a gente vai equilibrar hemisfério direito e esquerdo. Vai diminuir as resistências às crenças. Você vai entrar numa sintonia, numa frequência que te propicia a harmonia. Você vai ficar harmônico com aquilo que você acredita. Por exemplo, às vezes a nossa cabeça diz assim, eu quero muito tal coisa, mas o nosso corpo não quer. E aí tem um conflito inconsciente entre corpo e mente. Então, automaticamente, você faz o movimento racional do que você quer, mas você não atinge o teu objetivo. Vou pegar um exemplo, sei lá, não gosto de matemática, mas eu tenho que estudar matemática. Ok. Racionalmente, eu tenho que estudar matemática, eu preciso passar lá na prova e eu tenho que seguir a minha vida. Mas, fisicamente, eu me nego a estudar matemática. Então, o que acontece? Quando eu sento na mesa para estudar, minha mente vai lá, tem que fazer não sei o quê. E aí eu começo a dispersar, eu começo a me sabotar, começo a mexer na caneta. Então, ou seja, ou eu estudo lá e, eu não entendi nada, e já dá aquele desânimo, aí você para. O que acontece com essa técnica? A gente te coloca em harmonia. Aquela resistência, aquelas sabotagens, elas reduzem num nível que você consegue superar as suas dificuldades. E o que é muito legal no equipamento é que eu tenho uma terapia específica que estimula a aprendizagem, que auxilia no déficit de atenção, que auxilia no processo de foco, por exemplo, quem tem muita dificuldade em matemática, a gente foca a terapia naquele ponto de matemática. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar um caso de uma menina que eu atendi, nível de tensão altíssima, tinha muita dificuldade em matemática e física, não conseguia sentar para estudar. Ela já tinha feito 2 vestibulares e não tinha conseguido, mas sempre resistente. Nós começamos com o equipamento, deu uma aliviada na tensão, na pressão e fiz bastante Psyche. E hoje ela vai prestar os vestibulares agora, né? Ela ainda está num processo de tratamento. Mas hoje ela já consegue sentar e estudar física o tempo necessário. Consegue entender as coisas com mais facilidade. Matemática, ela está mais animada. Então, tem algumas áreas da matemática que ela se dá super bem.
e outras não. Diferente da física, que ela praticamente tinha aversão a qualquer área da física, seja mecânica, eletricidade, não importa. Então, hoje ela está mais pronta, mais disponível para aprender. Então, ela senta, o conteúdo ela sabe, racionalmente ela já estudou tudo isso, só que emocionalmente ela paralisa. Nesse momento da paralisação, o que acontece? Ela começa a se sabotar. Então, ela senta para estudar 2 horas e diz, eu estudei 2 horas. Efetivamente, não estudou 20 minutos. Por quê? Porque ela fica, dispersando, hora faz uma coisa, hora faz outra. Aí levanta. Aí fica 10 vezes no mesmo exercício porque não consegue se concentrar. Ou seja, o nível de aproveitamento e de rendimento cai muito. Então, quando eu faço essa terapia com equipamento, o que acontece? A gente consegue ampliar muito a possibilidade de resultado e melhorar o rendimento da pessoa. Quando necessário, a gente usa outras técnicas complementares para quebrar a resistência e facilitar o processo de aprendizagem. Toda mudança que a gente faz na nossa vida tem um componente que é racional. Uma frase que a Márcia disse no depoimento. Eu vi a minha filha melhorando, me senti bem com isso e escolhi cuidar de mim. Escolhi melhorar também. E para que a gente possa fazer essa escolha, você tem que, às vezes, abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Toda escolha, toda decisão que a gente toma, tem sempre um ganho e uma perda, né? Então, ela pode dizer, eu perdi tempo, as tardes que eu fazia tal coisa, eu abri mão disso para fazer outra coisa. Mas ela tem um ganho, né? Quando ela começa a investir naquilo que para ela é importante, ela começa a ter resultados. E quando a gente vê resultado, a gente se anima, né? Quando a gente vê que as pessoas ao nosso redor vão melhorando, vão se sentindo melhores, vão caminhando diferente, vão tendo mais autopercepção, autocontrole, é fantástico, né? Porque você vê realmente que a pessoa está fazendo mudanças. Óbvio que a gente não faz mudanças estruturais. Então, nós temos uma estrutura de personalidade, nós temos um jeito de ver a vida. A gente pode fazer mudanças em algumas coisas, pode fazer pequenas mudanças em outras e noutras nenhuma mudança, porque está intrínseco na nossa maneira de ser, no nosso jeito de olhar o mundo, na nossa maneira de perceber o mundo, de reagir diante das situações. E, óbvio, tem coisas que a gente consegue mexer, outras não. Na medida em que melhora a minha tolerância, a minha paciência comigo mesmo, a minha percepção daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso, eu também melhoro o meu nível de frustração, o meu resultado, o meu investimento. Se eu sei que sou péssima em matemática, eu vou ter que estudar mais matemática, óbvio, né? Eu sou boa em história, em português. Se eu tenho uma facilidade muito grande nessas disciplinas, vai exigir menos de mim, porque eu vou focar mais, eu vou aprender mais, eu vou reter mais informação. Em contrapartida, aquelas minhas dificuldades, eu vou ter que me esforçar mais. Não quer dizer que eu não vá conseguir, mas provavelmente eu sempre vou ter que pôr mais força para talvez até ter o mesmo resultado numa outra disciplina que eu não coloque tanta força. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: são possibilidades de tratamento diferentes, inovadoras, como a gente coloca. É um equipamento que poucos profissionais têm ainda, não é um equipamento muito divulgado. É uma terapia incrível, mas vale a pena vocês conhecerem. Vale a pena vocês terem uma ideia do que isso proporciona na vida de vocês. Sem contar o salto quântico que às vezes ocorre. Numa única sessão tem mudanças que são estruturais, visíveis, e você carrega para o resto da vida. Bom, quero convidá-los para conhecer meu espaço. Eu estou no Campo Belo, tá? O atendimento lá é de segunda a sábado. Os telefones 50 49 08 63. Site terapiavibracionalsp.com.br. Pessoal, um grande abraço a todos. Terapia